Esta história começa na Montanha do Leão, onde algumas feras e uma garota estavam fugindo. Eles estavam sendo perseguidos por alguns soldados. Vendo que eles estavam se afastando, um dos soldados decidiu atirar na garota. O tiro atrai uma fera javali mutante. O javali estava furioso porque o tiro havia atingido sua presa. A fera começa a avançar em direção a eles. Um dos soldados, ao perceber que as armas normais não causavam muito dano, pega um lançador de mísseis e atira na fera, mas ela consegue desviar no último segundo. Ao ver isso, o soldado se prepara para outro ataque quando, de repente, um rugido é ouvido do topo da montanha. Quem havia rugido era o Rei Leão Dourado. Os soldados ficam maravilhados com sua beleza e o ouro, então decidem atacar para pegar o ouro. O Rei Leão salta, desviando das balas, e rapidamente elimina um soldado. O soldado com o lançador de mísseis ataca, mas o Rei Leão tampa o canhão, fazendo com que a explosão ocorra dentro do próprio canhão. Ele havia eliminado todos os soldados. Ele era forte demais e não conseguia controlar sua força. Seu nome era Liu Fan e ele era órfão, mas conseguiu se formar na faculdade e começou a se tornar um trabalhador orgulhoso. Mas ele havia acidentalmente cruzado do planeta Terra para onde o espírito foi revivido e renasceu como um leão dourado, que era considerado uma besta mágica. E o sistema desse mundo o tornava cada vez mais forte, não importava o que ele fizesse. O javali, ao ver a força do Rei Leão, foge, e o sistema lhe dá mais um ponto. O rei se pergunta onde estava a garota que os soldados estavam perseguindo. A garota havia caído na maré de feras por causa da explosão. O Rei Leão se aproxima da garota e percebe que ela tinha uma sensação incomum, pois estava morta, mas seu corpo ainda estava cheio de aura. Ele usa seu poder e tira um pó mágico de sua boca, e, pouco a pouco, o espírito da garota começa a ganhar vida. A noite cai e o Rei Leão vai até a Caverna das Runas, onde a garota começa a chorar porque havia perdido seu corpo. O Rei Leão a tranquiliza e diz que ela só precisava reencarnar quando de repente recebe um aviso do sistema dizendo que ele havia pegado um fantasma e precisava vinculá-lo o quanto antes. Essa foi a primeira vez que ele recebeu um aviso do sistema dizendo algo tão direto. Ele precisava planejar cuidadosamente para completar sua nova missão. Quando, de repente, um demônio de vela chamado Shiukaio aparece. Ela consola a garota e diz que o rei não tinha más intenções. Ele só era um pouco insensível aos sentimentos. O Rei Leão havia deixado sua energia espiritual na alma dela para que ela pudesse manter sua alma. Graças à energia espiritual do rei, ela conseguiu se transformar em um demônio. Para se tornar um demônio, havia duas condições. A primeira era a constituição especial e a segunda era a obsessão do coração. Shiukaio pergunta a ela por que os soldados a estavam perseguindo antes. Ela é Suling, da Vila Mang, ao pé da montanha do Rei Leão, e desde o ressurgimento da energia espiritual, as pessoas de sua vila vinham desaparecendo uma após a outra, restando apenas 20 pessoas. E 2 dias atrás, um grupo de soldados invadiu a vila e ordenou que todos avançassem para a floresta. Um dos moradores diz que não queria entrar porque seu filho havia desaparecido naquela floresta. Mas o soldado não o escuta e o agride, dizendo que se ele não fizesse isso, iria matá-lo ele mesmo. O velho, vendo que não tinha escolha, decide ir. Um pouco mais adentro da floresta, o velho começa a desaparecer. Os soldados forçam todos os aldeões a entrarem na floresta. Cada um deles desaparece após caminhar pela névoa escura. E finalmente, chegou a vez de Souling. Quando ela entrou na névoa, começou a se mover inconscientemente em uma direção. Então ela viu seus pais, mas quando acordou novamente, seus pais haviam desaparecido. Ela havia caído em um poço, e uma flor a guiou para longe dos soldados. Ela não conseguiu destruir o caixão que os soldados procuravam, então decidiu comer a flor. Depois de comer a flor, seu corpo ficou muito leve, e seus olhos conseguiam enxergar claramente à noite. Mais tarde, os soldados encontraram o caixão e o removeram usando um helicóptero. Um dos superiores, ao ver que a flor não estava lá, disse aos soldados que não iria pagá-los até que encontrassem a flor. Então o grupo de soldados começou a persegui-la, e foi assim que ela chegou à montanha do Rei Leão. O Rei Leão agora entende por que ela tinha uma constituição especial. Ela estava buscando vingança. O caixão e a flor eram um tesouro raro. Após o primeiro renascimento da energia espiritual, várias forças ficaram ansiosas e começaram a se mover, e o segundo renascimento iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Como o sistema havia pedido para ele vinculá-la, ele pergunta a Souling se ela queria se tornar um fantasma Chang sob seu comando. Souling aceita, e como recompensa, o sistema lhe dá um fragmento de corpo Shang que poderia ser trocado por um corpo Yang.
Ao ver isso, o Rei Leão ficou feliz porque finalmente havia uma chance de ele recuperar seu corpo humano. Desde que renasceu como o Leão Dourado, o sistema só o deixou mais forte, não importava o que ele fizesse. Mas desde que se tornou o Rei Demônio do Monte Leão, esse tipo de coisa nunca aconteceu com ele. Pela primeira vez, o sistema lhe deu uma tarefa com recompensa, uma oportunidade misteriosa. Se o fragmento de Yang pudesse devolver seu corpo, era uma chance imperdível. Ele pergunta a Soul Ling se ela estava buscando vingança contra aquelas pessoas. Ela não queria causar problemas para o rei, todos os seus parentes estavam mortos, e ela não queria que seus corpos fossem expostos. O rei pensa que ela era uma criança, mas ela tinha uma mente bastante pesada. Com seu sopro, ele cria um clone para protegê-la, já que não podia deixar a Montanha do Leão. E com seu sopro, ele cria uma adaga com seu espírito e a entrega para Soul Ling. Ela não sabe como agradecer ao rei por tudo o que ele fez por ela, e decide partir, e Xiao Qiao decide acompanhá-la para iluminar o caminho. Enquanto seguem em direção ao local onde estava a névoa, o clone do Rei Leão começa a sentir uma aura fantasmagórica muito forte. Ao caminharem um pouco mais, eles se deparam com muitos cadáveres, e entre eles estava o corpo do vovô Li. Todos eles foram mortos pela névoa. O clone do rei usa seu poder e diz a Soul Ling que purificou as almas dos aldeões e permitiu que eles reencarnassem. Mas os corpos dos pais de Soul Ling ainda estavam desaparecidos, então eles decidiram continuar procurando. Mas o clone do rei os impede, pois havia sentido o cheiro da pólvora que os soldados carregavam. Esses soldados estavam no local do caixão e da flor. Os soldados, ao verem que Soul Ling não aparecia, começam a destruir os corpos dos pais dela. Soul Ling fica furiosa e se prepara para atacá-los, mas o clone do rei a impede e diz que havia mais alguém quando de repente Lady Mei Yun aparece. Os soldados dizem a ela que ainda procuravam Soul Ling e a Flor. Mei Yun não se importava com isso. A Flor. Ela só se importava com o sarcófago. 49 fantasmas morreram em vão após 81 anos no sarcófago, e lentamente precipitaram-se no andar da alma das três vidas. Na caverna, o Rei Leão ganha outro ponto porque seu clone descobriu o andar da alma das três vidas. Foi a primeira vez que a propriedade do conhecimento demoníaco foi ativada, e agora ele podia ver claramente suas veias. Ele se vira e vê que também podia enxergar as veias das outras criaturas. Embora o sistema só o tornasse mais forte, não importando o que fizesse, essa foi a primeira vez que ele despertou uma habilidade tão especial. Ele podia até ver a energia espiritual jorrando das veias da Terra. Toda a energia vinha de um ponto específico. De volta às ruínas do sarcófago, Mei Yun sai do buraco e mata os soldados para que ninguém soubesse sobre as três terras das almas. Ela se corta e deixa seu sangue pingar sobre a pedra no sarcófago. Foi ela quem teve a ideia de usar os aldeões para explorar o caminho, assim os soldados não teriam sido mortos. Ao ouvir isso, Su Ling se prepara furiosamente para atacá-la, mas Mei Yun percebe o ataque e faz Su Ling parar. O clone do rei e Xiu Caio ficaram surpresos por ela conseguir ver fantasmas. Su Ling desviou do ataque inconscientemente, mas criou coragem porque agora era um fantasma e não tinha medo de ser cortada. Mei Yun, ao ver que não havia ninguém ali, pega um par de óculos e os coloca, e agora consegue ver Su Ling. Su Ling, furiosa, diz a ela que queria vingar a morte de seus pais, mas Mei Yun não se lembra dela e também não se lembra de ter matado seus pais. Ela diz que não se lembra de ter pisado em formigas e matado elas. Su Ling, furiosa, se prepara para atacá-la novamente. O clone do rei ficou surpreso, pois ela não ficou surpresa nem assustada ao ver Su Ling, e pensa que não era a primeira vez que ela lidava com um fantasma. Ela tinha uma maneira especial de lutar contra fantasmas. O clone sente que algo ruim está para acontecer. Ele usa seu poder e atrai Su Ling, fazendo com que ela desvie do ataque no último segundo. Su Ling não entende como ela conseguiu machucá-la se era um fantasma. Mei Yun tinha uma faca carmesim, que era uma arma especial usada contra fantasmas. Su Ling precisava evitar a longa faca e atacá-la com um golpe surpresa vindo de um ponto cego. O Rei Clone não intervém, pois queria que Su Ling se vingasse com as próprias mãos. Mei Yun ataca novamente, mas Su Ling desvia do ataque e, usando o ponto cego dela, consegue derrotar Mei Yun. O clone do Rei Leão chega à conclusão de que a pulseira dela era uma arma mágica, capaz de sentir a aura assassina, e os óculos permitiam que ela visse fantasmas. O clone do rei ajudou Su Ling, usando sua aura assassina para perturbar a percepção dela quando, de repente, o corpo de Mei Yun se levanta novamente.
Ela ressuscita e ataca Su Ling mais uma vez. A faca dela era uma arma especial para atacar fantasmas, e tanto o rei quanto a pequena vela estavam no estado de doppelganger de alma. Su Ling não podia permitir que ela os atacasse. Su Ling consegue bloquear o golpe e contra-ataca, cortando o braço de Mei Yun. No entanto, de repente, tentáculos começam a surgir do braço decepado, e ele se reconecta ao corpo de Mei Yun. Ela era uma pessoa que estava morta, mas seu doppelganger poderia sobreviver mesmo que o corpo original tivesse morrido. Essa era a oportunidade perfeita para testar o novo domínio do Rei Leão. A respiração de Mei Yun vinha do solo da alma das três vidas. Ela já havia pingado seu sangue no solo da alma. Mei Yun ataca Su Ling novamente, mas agora seu alcance de ataque havia aumentado. Como desvantagem, sua velocidade de recuperação era mais lenta. Aproveitando a oportunidade, Su Ling se aproxima dela e ataca várias vezes, conseguindo cortar o corpo de Mei Yun ao meio. Do corpo dividido, mais tentáculos surgem e prendem Su Ling. O clone do rei não quer intervir, pois é um doppelganger, e se for danificado em combate, será terrível para seu corpo. Os tentáculos começam a atacar Su Ling lentamente, mas o Rei Leão decide intervir usando o fragmento do corpo Yang. Ele diz para eles taparem os ouvidos e prenderem a respiração. Com um rugido poderoso, ele ataca o doppelganger de Mayunon e consegue matá-la, fazendo seu corpo desaparecer. Ele se aproxima e pega a faca de Mayun e seu nível aumenta várias vezes. Ao obter a faca, seus atributos de espada se expandem. Ele toca o pescoço e sente que tem cabelo. O sistema estava trapaceando, pois havia um nível para restaurar o corpo humano. O que ele mais queria era mudar sua aparência fantasmagórica. Xiao Qiao se apaixona pelo novo corpo do Rei Leão. Ele aumenta sua consciência demoníaca ao inalar o solo da alma de três vidas. Agora ele podia ver a aura flutuando no ar e ficava mais forte a cada respiração. Su Ling agradece por ele tê-la salvado, mas essa vingança ainda não havia terminado. Eles ainda precisavam descobrir o que o caixão da alma de três vidas estava escondendo. Então ele decide continuar investigando para ajudar Su Ling a buscar vingança. O sol começa a nascer e Xiao Qiao se esconde em suas roupas, e Su Ling faz o mesmo. Mas o Rei Leão diz a ela que não pode mais fazer isso, porque ela está grande demais e, sendo um fantasma, pode possuir um corpo. Ele sugere que ela possua o corpo de Mayun. A princípio, ela não quer, pois acha o corpo de Mayun feio demais para ela. No entanto, percebendo que é uma questão de vida ou morte, ela decide possuir o corpo de Mayun. O Rei Leão diz a ela que, de agora em diante, se encontrarem um mercenário, ela deve fingir ser Mayun. Depois de caminharem por um tempo, eles chegam a uma área aberta onde um helicóptero os aguardava. Quando chegam ao helicóptero, os soldados perguntam quem é o sujeito de capuz. Su Ling ordena que não façam mais perguntas sobre ele. Ao embarcarem no helicóptero, o sistema concede mais um ponto a ele. Depois de voar por um tempo, o piloto diz a Su Ling que eles chegaram à cidade Xiling. Na entrada, há corpos de bestas gigantes, e entre os cadáveres estão pessoas procurando por recursos ou pelo núcleo da besta. Diferente de Lion Rock, que estava florescendo, o ressurgimento da aura causou grande comoção na cidade humana. A cidade estava em um estado apocalíptico. Após alguns minutos, eles chegaram à cidade, onde Su Ling agradece ao piloto pelo trabalho e rapidamente derruba os soldados com um golpe ágil. Era um grupo bastante poderoso, e o acampamento dos soldados era bem grande, mas o Rei Leão poderia reduzi-lo a cinzas com um único sopro se quisesse. No entanto, por enquanto, ele só quer se divertir um pouco com eles. Eles entram na torre e derrotam os guardas, chegando ao local onde estavam escondidas as pistas que procuravam. O Rei Leão ativa sua consciência divina e percebe que eles não são os únicos que invadiram o local. Uma mulher armada está escondida atrás da porta. O rei sente o perigo e decide ir na frente. Quando ele abre a porta, a garota atira nele com sua pistola. A bala acerta o Rei Leão diretamente no peito. Su Lang, furiosa, se prepara para atacar a garota, mas o Rei Leão a impede, dizendo que está bem. Era uma bala coberta de aura, e a garota fica surpresa ao ver que não o feriu. Ela se pergunta se ele é não desperto. A garota atira várias vezes mais. Todas as balas atingem o Rei Leão sem causar dano algum. Ele rapidamente quebra a pistola dela com um dedo. Em seguida, ele a captura e a alerta para não forçá-lo a agir, já que não confia no controle de seu poder. A garota responde que ele pode matá-la se quiser. O rei percebe que ela não é membro do grupo Qiangshan, então pergunta o que ela está fazendo ali. Ela revela que o grupo Qiangshan roubou ilegalmente o projeto de desenvolvimento da empresa dela, e que veio aqui para encontrar provas. O rei percebe que ela está escondendo um papel na camisa, e ao tirá-lo, vê que é um mapa. O primeiro alvo do grupo é a Rocha do Leão. De repente, os líderes da sede chegam. Eles tinham vindo receber a entrega à noite e estavam usando velas para iluminação.
O sarcófago era sensível à luz intensa, e as velas eram o limite. O clone do rei e as garotas decidem continuar observando para descobrir para onde eles levariam o sarcófago. Lue Yi, um desperto de classe B, diz a Mei Fox que pediria para alguém levar o sarcófago, mas Mei Fox encarrega Wu Gang, um homem forte, de carregar o sarcófago. O clone do rei fica surpreso ao ver Wu Gang levantando o sarcófago. Mei Fox percebe que alguém está os observando. Ela ataca o clone do rei, mas pouco antes de seu ataque acertar, ele consegue pará-lo. Ela também era uma desperta, pois conseguia sentir sua presença. Lue Yi parte para cima do clone do rei para atacá-lo, começando com um chute, mas o Rei Leão desvia rapidamente. Depois de ver que ele havia evitado o golpe, Lue Yi desfere uma sequência de ataques. Ao desviar dos ataques, o clone do Rei Leão estava aumentando sua resistência. Lue Yi estava curioso para saber quem estava escondido sob o manto. Com um movimento rápido, ele remove o manto do clone do rei. Ao ver o verdadeiro rosto do rei, ele entende por que ele tinha tanta resistência e reflexos tão rápidos. Mei Fox fica encantada com sua aparência. Lue Yi ativa sua habilidade, velocidade divina, e com um golpe instantâneo, consegue acertar o rei. No entanto, ao golpear, os ossos de sua perna se quebram devido ao corpo duro do rei. Ao derrotar um desperto, ele sobe de nível várias vezes. Mei Fox fica surpreso, pois ele havia derrotado Lue Yi, um desperto de classe B, com tanta facilidade. Ao ver Lue Yi sendo derrotado, Wu Gang se prepara para atacar o Rei Leão. Usando sua força incrível, ele arremessa o sarcófago em direção ao Rei Leão, mas em um instante, o Rei Leão pega o sarcófago e o mantém seguro. Ele fica irritado com Wu Gang por ter jogado um tesouro tão precioso. Wu Gang ativa sua habilidade, Libertação, e seu corpo musculoso se torna ainda mais musculoso. Ele se prepara para atacar com um golpe poderoso, mas Su Lang o ataca com sua adaga. A lâmina fica presa em seu peito, pois seus músculos eram tão fortes que ninguém conseguia feri-lo. Com um empurrão, ele derrota Su Lang. O Rei Leão se aproxima dele e diz que ele tinha muita confiança em seus músculos, mas se esqueceu de exercitar o cérebro. E com um único dedo, o Rei Leão derrota Wu Gang. Mei Fox fica decepcionada com seus companheiros, mas ela era diferente deles. Ela era uma garotinha que havia perdido seu lar e vagava pelas ruas. No entanto, gradualmente ela ascendeu à posição de CEO e secretária do grupo, graças à sua mente brilhante. Ela tira sua capa e revela seu traje sedutor. Ela ativa sua habilidade e começa a seduzir o Rei Leão. Sua habilidade é eficaz com homens e feras. Ela afeta todos os machos. Quando estão sob seu controle, os homens se tornam escravos obedientes. O Rei Leão fica confuso com seus gestos. A habilidade dela não parece funcionar nele. Então ela decide usar sua habilidade para espioná-lo e descobrir o que o Rei Leão está escondendo. O Rei Leão não havia perdido sua essência Yang. Seu corpo era puro Yang, por isso os encantamentos não o afetavam. Mei Fox usa toda a sua força e emprega seu charme supremo, tentando seduzi-lo. O rei perde a consciência e começa a liberar seu poder. Su Ling, ao ver que o Rei Leão estava perdendo o controle, tenta ajudá-lo. No entanto, o Rei Leão rapidamente a empurra para o lado com um olhar furioso e começa a avançar em direção a Mei Fox. O desejo do Rei Leão era o mais puro. Ela não conseguia controlá-lo. Ela tenta recuperar a compostura, mas o nível de poder a sobrecarrega. Seu fim estava próximo. O desejo do Rei Leão está sendo consumido pelo desejo de Mei Fox. Todas as coisas têm um fogo em seus corações, e o fogo do coração é composto de desejo e karma. Esses dois tipos de fogo do coração são extremamente perigosos, por isso é necessário suprimir e reconciliar os praticantes na aura de Mei. Mei Fox perturbou a paz mental do Rei Leão, despertando seu desejo. Agora o Rei Leão está agindo apenas por instinto. Se eles não fizerem algo, o desejo dele irá consumi-lo até a morte. O Rei Leão está prestes a matar Mei Fox. Xiucaio é o resultado da absorção de energia demoníaca pelo Rei Leão. Ele possui um corpo de pura energia Yang. Sua energia Yang primordial ainda não foi liberada, e ninguém pode suportar seu desejo. Xiucaio é a encarnação da chama divina, capaz de se fundir com o fogo fantasmagórico, o fogo dos 6 deuses guardiões, o fogo da tripla imersão e o fogo da verdadeira contemplação. Qualquer chama neste mundo pode ser compatível com Xiucaio. Ela se aproxima do Rei Leão e usa sua habilidade chamada Retorno da Seita do Fogo. Ela começa a absorver o desejo do Rei Leão e, após um tempo, absorve todo o desejo dele. Mei Fox fica surpresa por ter sobrevivido e acredita que o Rei Leão era perigoso demais, já que ela quase foi queimada. Su Ling pega sua adaga e garante que Mei Fox não irá escapar.
O Rei Leão acorda exausto e fraco, tendo ganhado muitos pontos de status. Ao expandir seu fogo elemental, ele adquire uma nova habilidade, a técnica do coração de fogo dourado. A cor de Chiucaio mudou devido a ter devorado o desejo do Rei Leão. Ele se aproxima de May Fox e pergunta a ela sobre o uso do caixão da alma das 3 vidas. May Fox responde que o caixão contém segredos antigos. Quando alguém se deita nele, pode receber uma herança em um mundo ilusório e obter a reencarnação. No entanto, se o usuário se perder no reino da ilusão, sua alma desaparecerá e seu corpo se transformará em pó. O Rei Leão se pergunta se isso poderia ajudá-lo a obter um corpo Yang, mas o caixão traz grandes riscos. Su Ling sai do corpo May Fox e diz ao Rei Leão que ela quer tentar. O Rei Leão se recusa, considerando-o muito perigoso, mas de repente recebe uma mensagem dizendo que a probabilidade de sucesso no teste do caixão da alma é de 30%. Su Ling insiste, porque sua vida original era a do Rei Leão. Ao ver sua determinação, o Rei Leão decide deixá-la usar o caixão. Ele usa sua habilidade, chama sagrada do coração de fogo, e começa a manifestar o fogo de sua alma. No entanto, ele quer puxá-la de volta, quando seu fogo interior começa a mostrar sinais de desaparecimento. Su Ling deita-se no caixão e é teleportada de volta para sua aldeia antes da chegada dos soldados. Seus pais estão vivos e a chamam para vir comer. Ela não consegue conter as lágrimas ao ver seus pais vivos novamente, mas sabe que não pode se deixar enganar. É apenas uma ilusão. Ela entra com seus pais para dar uma olhada e começa a comer com eles, feliz mais uma vez. Por enquanto, o fogo vital de Su Ling está estável, mas ela precisa superar o obstáculo. Dentro do caixão, vários anos se passaram e é o dia do casamento de Su Ling. O sol está prestes a nascer, e se Su Ling não despertar seu espírito, ele será perdido para sempre. Su Ling está lutando. Mesmo que o fogo da vida continue queimando, resistir ao sarcófago é difícil demais. O Rei Leão decide trazer Su Ling de volta, pois resta muito pouco tempo antes do nascer do sol. Su Ling começa a ver a figura do Rei Leão e começa a despertar. Quando ela estava se levantando, o sol estava nascendo. No final, ela consegue sair antes que o sol nasça completamente. O Rei Leão a recebe, e Su Ling, com lágrimas nos olhos, o agradece. Ele completou a missão de conexão e se tornou um companheiro leal do leão, melhorando sua habilidade de despertar. Ele obteve a ilusão das 3 vidas e a herança do feitiço da reunião. O Rei Leão não esperava receber tais recompensas. May Fox fica emocionada ao vê-los reunidos e decide ir embora primeiro, já que não tem mais nada a fazer. Chiucaio a agarra pela orelha e pergunta ao Rei Leão quais são seus planos para ela. Ela havia provocado seu desejo, permitindo que ele adquirisse a técnica do fogo sagrado, e ela poderia ajudá-lo a aprimorar suas habilidades. Ele pega May Fox pelo braço e a leva junto até que sua técnica do fogo sagrado esteja completamente aperfeiçoada. Todos deixam o prédio e o Rei Leão põe fogo nele, já que o alvo deles era a Montanha do Leão. De repente, o sistema o alerta de que a segunda ressurgência de energia espiritual está prestes a começar. Na Montanha do Leão, algumas plantas e animais começam a receber a segunda ressurgência da aura espiritual. Finalmente, chegou a hora e o sistema lhe atribuiu a tarefa de expandir o território. Ele deve expandir o tamanho da montanha para suportar o fluxo crescente de energia espiritual. Ele fica impressionado porque o sistema não pode trapacear intencionalmente e não há restrições. De repente, o sistema o alerta de que, se ele não expandir seu território dentro do prazo estabelecido, seu corpo entrará em colapso devido à incapacidade de suportar o excesso de energia espiritual, resultando em sua morte. O Rei Leão nunca havia confirmado a extensão da Montanha do Leão, então ele decide ativar sua percepção espiritual para verificar, já que este é o momento perfeito para testar suas novas habilidades. Ele usa sua habilidade chamada Percepção Espiritual e fica impressionado ao ver que consegue vislumbrar o fluxo de energia espiritual por toda a montanha, graças ao fato de ter alcançado o nível 3 da Percepção Espiritual. Ele percebe que sua árvore de fruto dourado caiu e fica confuso, já que o tatu deveria estar protegendo-a. Mas ao procurar mais, ele percebe que o tatu está inconsciente no chão. Ao ver isso, ele fica furioso porque o culpado não apenas causou danos ao seu território, mas também ousou ferir seus companheiros. O culpado deixou um rastro de energia espiritual e, se ele seguir esse rastro, poderá encontrá-lo. O Rei Leão está furioso porque o culpado derrubou sua árvore de frutos dourados, que era a raiz da Montanha do Leão. A árvore de frutos dourados floresce a cada 10 anos, e ao comer um fruto dourado, obtém-se 30 anos de poder demoníaco. O Rei Leão convoca todos os seus subordinados, incluindo o Capitão Pássaro Tagarela, o Rei Cobra Verde Xie, a Raposa Branca Zeyu e o Urso Gigante Xiong Jie.
Quando eles chegam ao tatu, percebem que ele está gravemente ferido, mas ainda vivo. Ao ver o Rei Leão, a centopeia começa a rugir. O Rei Leão fica furioso e se prepara para usar o rugido do leão de Redon, mas o rei Shi o impede e diz que não há necessidade de ele se envolver pessoalmente em assuntos tão triviais. Ela ataca a centopeia enrolando-se ao redor dela com seu corpo. O tatu pede desculpas ao rei por não ter cuidado bem da árvore do fruto dourado. A centopeia era originalmente um verme que se enterrava debaixo da árvore do fruto dourado. No entanto, desta vez, com a revitalização da aura espiritual, ela começou a sofrer uma mutação repentina. Ainda assim, sua sabedoria não despertou, transformando-o em uma criatura feroz e incontrolável. O Rei Shi morde com força, partindo a centopeia ao meio, mas a centopeia usa sua habilidade chamada Divisão do Dragão da Terra e se divide, continuando a atacar o Rei Xia. Quanto mais ela ataca, mais centopeias aparecem. Ao ver que o Rei Shi está em apuros, seus companheiros decidem ajudá-la. No entanto, o Rei Shi recusa a ajuda deles, pois vinha cultivando diligentemente ao lado do Rei Leão dia e noite. Hoje era o momento de testar os resultados. Usando sua energia demoníaca, ela se transforma em um dragão. Ela exala o sopro de dragão, lançando uma poderosa rajada de energia que consegue atingir a centopeia. Seus companheiros ficam impressionados com seu poder. Eles começam a comentar como ela costumava dormir na caverna do Rei Leão para aproveitar a aura demoníaca e cultivar seu poder. Enquanto eles discutem, o sistema faz o Rei Leão subir de nível. Enquanto isso, a centopeia ferida começa a recuar da batalha, fugindo para o subsolo. O Rei Shi começa a persegui-la. O fluxo de energia da montanha estava abaixo do solo. A fonte do poder do Rei Leão estava conectada à Montanha do Leão. Se esse fluxo fosse destruído, as consequências seriam devastadoras. O Rei Leão ordena que todos os seus subordinados vão para o subsolo para perseguir a centopeia. O Rei Shi diz a ele que a centopeia escapou, porque era uma criatura que vivia no subsolo e conseguia sentir a direção através da pele, enquanto os sensores olfativos dela estavam sendo interferidos pela energia espiritual do solo. O Rei Leão decide usar sua habilidade de consciência demoníaca. Ele podia sentir que essa corrente espiritual subterrânea estava conectada à sua coluna. Ele ordena que todos cavem até chegar ao fundo da terra para encontrar a centopeia. Depois de caminhar por um tempo, eles chegam a uma área onde a sensação era semelhante à da caverna do leão. À medida que avançam, eles se deparam com o corpo da centopeia, que havia sido morta. E atrás do corpo da centopeia está uma mulher segurando um guarda-chuva vermelho. O nome dela é Chi Luo, e ela estava esperando pela chegada deles. Todos os subordinados de Xiongji haviam sido mortos por Chi Luo. Chi Luo pede desculpas, dizendo que não queria desperdiçar comida, mas não conseguia comer mais. Xingji fica furioso ao ouvir isso e ativa seu poder selvagem, preparando-se para atacar Kai Luo com 10.000 Jin. Kai Luo interrompe o ataque dele com seu poder, dizendo que ele estava superestimando sua força. Ziyu e o pássaro ajudam Xing atacando Kai Luo. O pássaro usa a habilidade Grande Mundo e Ziyu a ocultação nas sombras, mas Kai Luo bloqueia os ataques com seu guarda-chuva e a garra de névoa. Subestimando-os, ela ataca Xingji. Mas ela subestimou o Rei Leão, confundindo-o com um gato doente, acreditando que ele era apenas um gatinho pequeno e insignificante. O Rei Leão usa sua habilidade Rugido do Leão e ataca Kailu, mas ela bloqueia o ataque com seu guarda-chuva e a habilidade Dourada Indestrutível. No entanto, o rugido do Rei Leão era poderoso demais e o guarda-chuva de Kailuo não conseguiu suportar sua força. Seu guarda-chuva foi destruído, mas sua energia benevolente permaneceu. Kailuo percebe que o Rei Leão é forte demais e não pode derrotá-lo de frente. Então ela decide atacar seus subordinados. Ela usa a habilidade Terra Devoradora como um tigre, e seu guarda-chuva gera furacões de energia, atingindo os subordinados do Rei Leão. Aos poucos, ela começa a absorvê-los, e quando o guarda-chuva é direcionado ao Rei Leão, Xia Qing se coloca na frente e recebe o impacto. Ao ver Xia Qing ferido, Qing Ji tenta parar o guarda-chuva com sua habilidade Queda de 1000 Jin. Nesse momento, o passado do Rei Leão é mostrado quando ele ainda era apenas um filhote. Foi a primeira vez que conseguiram expulsar o clã das hienas. Xing pergunta a ele por que sempre se jogava em todas as lutas. O pequeno Rei Leão responde que estava destinado a proteger seus subordinados. Ao ouvir isso, Xing só pensava em avançar ao lado dele. De volta ao presente, o Rei Leão está furioso porque Kai Lu havia tirado sua família. Ele começa a liberar todo o seu poder, fazendo o espaço se distorcer e imobilizando Kai Luo. O Rei Leão ataca o guarda-chuva com uma mordida forte. Os ossos do guarda-chuva foram feitos de uma antiga árvore divina, e ninguém conseguia destruí-lo.
Vendo que seu guarda-chuva está prestes a ser destruído, Kailuo diz ao Rei Leão que, se ele danificar o guarda-chuva, nunca mais verá seus companheiros. Ao ouvir isso, ele para de atacar. Ela podia controlar todas as criaturas dos céus e da terra com seu guarda-chuva Hong Jin Kai e Kun. O furioso Rei Leão exige que ela liberte seus companheiros. Ela responde que, se ele quisesse vê-los novamente, teria que lamber seus pés. Este é o fim do vídeo porque há apenas 11 capítulos. Se você quiser ver a parte 2, não se esqueça de se inscrever e comentar parte 2. E vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir.